Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Mais uma vez estou aqui, né, o professor Tiago, para a gente ter aquela nossa aula de história. E hoje, como sempre, a gente vai dar continuidade à aula anterior, que é os Reinos Africanos, parte 2. Na primeira aula, a gente viu, a gente estudou as civilizações do continente africano, né? Que aí a gente viu o reino de Gana, o reino de Mali. E aí a gente vai observar agora outras civilizações, que são a civilização Iorubá e a cultura Banto, né? Que inclusive faz parte hoje da cultura brasileira, né? Essas civilizações que vieram da África e se tornaram parte da população brasileira. Mas antes da gente começar, vão lá, deixa o like, tá certo? Deixa o seu gostei lá. E aí se inscreva no canal, que isso vai incentivar nós, professores, educadores, a produzir mais materiais didáticos para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, né? Ó, o que é verdadeiramente esse termo Iorubá, né? Na verdade, o termo Iorubá é um conjunto de povo que possui o mesmo laço linguístico. O que é isso? Tem uma língua, a mesma língua, e também tem a mesma cultura. Então eles são semelhantes, tanto no modo de falar como no jeito de viver, né? A sua cultura. Entre eles está os Efas, o Ijejas e Egbas, que são os povos que estão lá instalados na África subsaariana, né? Que é uma parte da África que inclusive a gente estudou na aula passada, né? E aí eles estão verdadeiramente vivendo. E inclusive, para ser mais exato, aonde que eles vivem é na zona da floresta, né? Principalmente perto da bacia do rio Níger, que aí a gente pode observar no mapa. Os povos da cultura Iorubá são esses povos aí aonde que estão mais nesse verde mais escuro aí no mapa, como vocês podem observar que ele faz parte, inclusive, olha aí, ó, ele está no Mar Atlântico, que é esse mar aí que vocês estão vendo aí, né, que tem até o Golfo da Guiné, né, e vai até o rio Níger. Então eram povos com culturas que possuíam laços linguísticos e culturais, tá certo? Eles eram povos que eram unidos dessa forma. Os Yorubá, gente, nessa região, eles vão formar uma verdadeira civilização. E vão formar também diversas cidades e aldeias importantes, né? E é interessante que cada um delas funciona como uma cidade-estado. Cada um dele é um reino, né? Cada um dele é governado pelo um chefe, que ele vai ter o nome Oba, né? Então, cada cidade dessa, ela vai funcionar verdadeiramente como uma cidade-estado. Elas têm autonomia própria. Ela tem as suas tradições, suas religiões e seus estilos artísticos. Então, apesar delas serem povo ligado pelos laços culturais e linguísticos, existem as suas pequenas diferenças para cada cidade, tá certo? Para cada aldeia. E aí, o que vai acontecer? É interessante, gente, que cada cidade dessa, cada reino, eles vão chegar a ter 20 mil habitantes, né? Inclusive a mais importante delas, considerada sagrada pela civilização Yorubá, é Iele Efe, que é uma das cidades mais importantes da civilização Yorubá. Essas cidades Yorubás, elas vão se transformar em verdadeiros centros comerciais, principalmente porque
os Yorumbás, eles fabricam muito artesanatos, né? Então, lá existiam os tecelões que faziam tecidos, existiam marceneiros, oleiros, né? Oleiros, aquelas pessoas que fazem jarros, potes, panelas de barro. E existiam os ferreiros também, né? Que produziam também utensílios, né? Faca, machado, foice, tudo que eles precisavam. E ainda essas cidades iorumbás, elas se transformaram em centros urbanos comerciais tão importantes que começaram a também controlar as rotas comerciais entre o litoral, inclusive, né, o litoral do Atlântico, até o interior do continente africano. Então eles tinham um monopólio do comércio naquela região. O centro da civilização Yorumbá era a cidade de Ele-Ife, né, que era considerado, inclusive, no século VI, a cidade mais importante da civilização Yorumbá. Lá, nessa região, existia, né, lá o Oba mais importante, o chefe mais importante da civilização Yorumbá, chamado de Oni. E ele possuía duas características, né? Ainda dele ser o governante, dele ser aquele governante político, ele também era o chefe religioso. Então a gente vai observar que ele também monopolizava isso, né? Ele era chefe político e chefe religioso. Existiam outras cidades que eram importantes, mas nenhuma chegou a ser tão importante como Ele-Ife, né? Existiu a cidade em Yorubá, que era muito importante, que era Oyo e Beni, que eram cidades verdadeiramente importantes, mas para os Yorumbás, a cidade de Ele-Ife era a mais conhecida por todos aqueles povos que habitavam essa região. Era considerada principalmente uma cidade sagrada, porque segundo a mitologia Yorumbá, né, Olorum, uma das suas divindades, escolheu Ele-Ife para ser o centro, para ser o berço da humanidade. Então existia certo misticismo, né? Então por isso que inclusive o Oni, que era o Oba mais importante, era o chefe lá da região, ele era também considerado um chefe religioso, né, um sacerdote e também um político, por essa característica que a cidade de Ele-Ife era reconhecida como cidade sagrada. No século XVIII vai existir vários conflitos, né, várias guerras e derrotas, né, e os Yorumbás nesse período, eles vão ser trazidos como escravo para o continente americano. E aí, aonde é que eles vão ser colocados para trabalhar? Principalmente na Bahia, onde eles vão ser chamados Nagôs, né, o chamado negros Nagô, e também eles vão ser levados até Cuba. E aí o que é que vai acontecer? Tanto aqui no Brasil, quanto em Cuba, a cultura e a religião Yorumbá vão sofrer uma mistura. Na verdade, ela vai ser uma religião que vai ter muitas características. Como é que a gente pode dizer? É uma mistura. Na verdade, eles vão se misturar e formar uma cultura nova, que vai nascer, inclusive, ainda tão viva até hoje, algumas dessas culturas. E aí a gente vai observar que é um sincretismo cultural, né? Uma cultura que veio da África, se misturou com a cultura que vivia aqui na América Latina e se transforma numa cultura que mistura a religião, a cultura de outras religiões, tá certo? Vamos agora entender, a gente acabou de entender como era a cultura Yorumbá e agora a gente vai falar sobre os bantos. Os bantos, ele vai ser um pouco
diferente dos Iorubás, que os Iorubás eles tinham cultura e línguas muito parecidas. Mas os Bantus, gente, esses povos africanos, cujo tem uma língua também comum, né? Mas eles não vão ter a mesma etnia, eles não vão pertencer ao mesmo povo. Os Bantus, na verdade, segundo algumas pesquisas, eles seriam, a sua origem seria ali dentre as fronteiras aonde é hoje os Camarões e a Nigéria. Mas o que mais importante, como a gente vê no mapa, vocês estão vendo tudo isso aí de azul, esse azul que é predominante aí na parte desse mapa africano, todos eles são povos, tá certo? Que possuem a mesma língua, né, que é o chamada cultura banto. Ele tem, mas eles não têm a mesma etnia, são grupos étnicos diferentes, mas eles têm a mesma língua, né? No século XIII, a gente vai observar que a cultura banto, ela vai ocupar, na verdade, 2/3 do continente africano. Então a gente vai observar como no mapa a cultura banto ela é predominante ali no continente africano. E aí o que é que vai acontecer? Eles, os bantos, eles vivem da caça, da pesca, da coleta de alimento e ainda da domesticação de animais. E eles praticavam a chamada agricultura de coivara, que aqui no nosso Nordeste a gente conhece muito, né? Que todo ano alguém da nossa família, eles vão desmatar, brocar, né, uma parte ali de uma vegetação nativa e vão colocar fogo nas chamadas coivaras, né, para plantar. Só que essa técnica, ela destrói parte dos organismos que deixa aquele ambiente infértil, né? Quando você utiliza muito, o solo vai morrendo. E o que acontecia com os bantos era isso. Por isso que ele se transformou numa cultura tão gigantesca como é a cultura banto no continente africano, né? Que ocupa 2/3 do mapa, né? Da África. Aí o que é que vai acontecer? Com essas queimadas, e aí o solo ficava desgastado, eles acabavam se movendo, né, para outra região. Ele saía de uma região e ia para outra. Isso vão fazer com que verdadeiramente eles se espalhem pelo continente africano. Essas andanças, né, atrás de terrenos férteis para plantar, vão fazer com que em muitos lugares vão se organizar comunidades independentes. O que é isso? Essas comunidades independentes, na verdade, é como se fosse também uma cidade-estado, né? Cada uma delas tem um governo e tem um líder próprio. E por volta de 1300, né, foi organizado a Grande Zimbábue, que hoje inclusive é pertencente ainda ao Zimbábue. Lá eles se organizaram, se tornaram artesãos, pastores, agricultores e comerciantes. Quer dizer, eles formaram verdadeiramente ali um reino. E aí eles comercializavam nessa região ouro e marfim. Outros reinos que vão se destacar, que vão surgir no século XV, na atual região de Congo, que vai ser nesse tempo chamado de Mani-Congo, que inclusive era uma das províncias, organizadas em províncias, né, parecido com o que nós temos nos estados, e chegou a controlar vários povos daquela região. No período colonial, aqui verdadeiramente que tanto no período colonial brasileiro quanto no período imperial brasileiro, milhões de bantos, de orumbás foram trazidos para o Brasil.
E aí o que foi que aconteceu? Tanto a cultura banto como a cultura iorubá se fundiram com as culturas brasileiras. E inclusive vai dar origem a culturas que a gente tem hoje. Por exemplo, o maracatu, que vai dar origem ao carnaval como nós conhecemos hoje. Vai também a origem àquelas simpatias que as pessoas fazem muitos aqui. As rezadeiras, que existe muito na nossa região nordeste. Essas culturas, essas manifestações, elas vão surgir com a mistura, né, com o sincretismo cultural e religioso da cultura iorubá e a cultura banto, que eles vão se misturar e vão dar origem a essas manifestações culturais. Bem, gente, a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula que eu preparei com muito carinho para vocês, que verdadeiramente eu estou tentando cada vez mais melhorar a minha prática docente, né, para me ensinar cada vez melhores a vocês. Logo, logo, espero que a gente esteja mais próximo, né, naquelas nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso não chega, eu quero que vocês, através desse vídeo, sintam o meu carinho que eu tenho por vocês, tá certo? Também agradecer as pessoas que vivem assistindo esse vídeo, né? Eu sempre estou olhando nas estatísticas do YouTube, onde que eu posto esse vídeo, e vejo que está sempre crescendo, né, as visualizações, e isso é graças a vocês que vêm assistindo. Muito obrigado, gente. Até mais.